Os direitos fundamentais são aqueles direitos e liberdades formalmente positivados na Constituição, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Eles estão relacionados, assim, à dignidade da pessoa humana. As chamadas garantias são formas de proteger os direitos fundamentais. Um exemplo clássico de garantia fundamental é o habeas corpus, uma medida utilizada judicialmente para assegurar a liberdade de locomoção de um indivíduo. Onde nascem os direitos fundamentais? Os tratados internacionais sobre os direitos humanos ingressam no ordenamento brasileiro, pois o STF decidiu que tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Após isso, passou-se a ter a seguinte situação. A primeira, os tratados internacionais que não fossem sobre os direitos humanos continuavam a valer como força de meras leis ordinárias, e B, os tratados sobre os direitos humanos e que forem aprovados pelo mesmo trâmite das emendas constitucionais passam a ter força de emenda constitucional, incorporando-se ao texto da Constituição. Os tratados internacionais antes de 2004 têm força intermediária, estão acima das leis e abaixo da Constituição. Hoje pode ter no ordenamento jurídico 3 diferentes posições hierárquicas. A hierarquia constitucional, que são tratados de direitos humanos aprovados pelo trâmite das emendas constitucionais. B. Hierarquia supralegal, tratados de direitos humanos aprovados antes de 2004. C. Hierarquia legal, força de lei ordinária, tratados que não sejam sobre os direitos humanos. Os direitos humanos e os direitos fundamentais, apesar de parecerem sinônimos, eles não se confundem. De maneira geral e uniforme, vários escritores distinguem os direitos humanos dos fundamentais, levando em consideração o alcance geográfico de cada um deles, ou seja, onde cada um é capaz de chegar. A maior e principal diferença entre eles é que os direitos humanos são internacionais, universais, ou seja, abrangem o mundo inteiro e não estão necessariamente positivados. Por outro lado, os direitos fundamentais são mais específicos, não abrangem o mundo todo. Eles são os direitos garantidos pelas normas positivadas no ordenamento jurídico de cada país, ou seja, os direitos escritos em cada ordenamento jurídico. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 88. Os direitos humanos são valores supremos para a convivência humana, os quais sem eles não seria possível viver em sociedade sem um grande número de conflitos e guerras. Hoje em dia, o entendimento de direitos humanos é fruto de sua internacionalização, que veio para criar uma postura universal, unânime, que vai contra as atrocidades que pudessem voltar a acontecer, como as 2 grandes guerras mundiais. Em resumo, os direitos humanos são universais, pois todos os seres humanos, independente de raça, gênero, religião, orientação sexual e por aí vai, possuem os mesmos direitos básicos, como o direito à vida, liberdade de expressão, entre outros. E indivisíveis, pois todos os direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais estão interligados e se complementam para uma vida em harmonia. Os direitos e deveres do cidadão existem para assegurar que todos tenham condições mínimas de vida e dignidade. Esses direitos e deveres no Brasil são definidos e assegurados pela Constituição Federal de 1988, que traz de forma geral, salvo em algumas exceções, que devem ser aplicadas a todos, independente da sua condição social, cor, etnia, religião ou ideologia política, e que os separa em individuais, sociais e políticos. Assim sendo, os direitos individuais são, como o próprio nome sugere, direitos do indivíduo. Eles surgiram com a passagem do Estado autoritário e absolutista para um Estado liberal, que compreende esses direitos como o ideal de liberdade. Os direitos individuais foram os primeiros a serem reconhecidos na Constituição e envolvem o direito à vida, à privacidade, à igualdade e o direito à liberdade. Já os direitos coletivos consistem naqueles que surgem do fato de estarmos reunidos em sociedade e poder praticar atos de forma coletiva. Nele estão os direitos de reunião, de associação, de propriedade, de herança e propriedade imaterial.